Uma nova geração de ciclistas começa a pedalar em São Paulo. É o que revela o perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São Paulo. Estudo feito pela Associação dos Ciclistas Urbanos, a Ciclocidade. Para falar do assunto, conosco aqui no estúdio, a coordenadora da pesquisa, Ana Carolina Nunes. Tudo bem, Ana? Um prazer tê-la conosco aqui. Obrigada. 40% dos ciclistas começaram a pedalar há menos de um ano nas áreas central e intermediária da cidade. A que vocês atribuem isso? Olha, eu acho que especialmente a implantação de infraestrutura cicloviária, mas não só isso, né? Porque a instalação de infraestrutura cicloviária na cidade, ela também traz uma visibilidade. Então, acho que muitas pessoas se sentiram estimuladas a usar a bicicleta como meio de transporte, não só para a via ciclovia, mas também por perceber que esse é um meio de transporte que está sendo considerado pelo poder público também. Então, eu acho que isso também já traz uma sensação de segurança diferente, né? Porque antes a bicicleta ela era um meio de transporte já muito usado, mas ela era marginalizada, né? De uma certa forma. E agora ela começa a fazer parte da agenda, né? Então, eu acho que não só a implantação de infraestrutura cicloviária, mas também essa visibilidade. O que mais essa pesquisa revela? O que você destaca dela? Olha, primeiro, até porque eu sou mulher, o fato de 16% das pessoas que pedalam na cidade de São Paulo, segundo esse perfil, são mulheres. A outra coisa é que a faixa de renda predominante é de 1 a 2 salários mínimos, né? E praticamente um pouco mais da metade dos ciclistas ganham até 3 salários mínimos. Então, isso também chama bastante atenção. A faixa etária predominante é entre 25 e 34 anos, mas também existem a quantidade de ciclistas acima de 35 anos também é bastante expressiva. Queria destacar que mais de 70% dos ciclistas disseram usar a bicicleta pelo menos 5 vezes por semana, o que mostra que para essas pessoas a bicicleta já faz parte, né, do dia a dia dessas pessoas. Exatamente. E 70% dos ciclistas usam somente a bicicleta, são exclusivistas, ou seja, eles não fazem combinação da bicicleta com outros modos de transporte na mesma viagem, né? Isso mostra que ainda há uma demanda por intermodalidade, que pode-se sim investir mais em bicicletários, em terminais de ônibus, em estações de metrô e trem, que isso pode, essa ainda é uma parte que ainda pode ser melhor explorada. Uma outra coisa que chama atenção é que 50% dos ciclistas disseram usar sempre a ciclovia, isso em todas as áreas. E também que quase 3/4 dos ciclistas também disseram pedalar sempre na rua, ou seja, mesmo que haja ciclovia em parte do caminho, da maior parte, ou de 50% dos ciclistas, eles continuam pedalando na rua, até porque é impossível, ou quer dizer, é muito difícil haver ciclovia nos 17 mil quilômetros de via que existem na cidade. Então, isso denota a importância de investir na educação no trânsito e no compartilhamento, já que o compartilhamento, né, entre veículos motorizados e a bicicleta, ele vai continuar existindo durante muito tempo. A maioria usa a bicicleta durante todo o dia para tudo, por exemplo, não só para ir de casa para o trabalho, mas para ir em cursos, em aulas, o dia inteiro, é isso? Então, o uso predominante é para se deslocar para o trabalho, né? A maior parte usa para o trabalho. O uso para locais de estudos... Porque você falou dos 5 dias na semana e nos finais de semana, então, né? Isso é um dado curioso, assim, 70% usa pelo menos 5 vezes por semana. Existe uma parte que usa 6 a 7 dias por semana, ou seja, também usa nos finais de semana, para lazer, para sair com a família, etc. Mas existem, inclusive, ciclistas, esse é um fato que eu achei muito curioso, que durante a semana usam a bicicleta para ir para o trabalho e durante o final de semana tem alguns que possuem carro e também usam carro durante o final de semana. Ou seja, para muitos ciclistas, mesmo tendo carro, eles continuam considerando a bicicleta uma melhor... o principal meio de transporte, né? Ou seja, e também a gente viu que a maior parte, 65% dos deslocamentos são acima de 5 quilômetros, ou seja, para ir ou para voltar, o ciclista pedala pelo menos 5 quilômetros. Isso quebra aquele mito de que a bicicleta ela serve só para pequenos trajetos, né? Ou seja porque preferem pedalar mais tempo, seja porque eles têm essa necessidade. O que acontece que hoje na cidade de São Paulo, a maior parte dos ciclistas estão pedalando longas distâncias. Como é que foi feita a pesquisa, Ana? Então, nós abordamos 1.800 ciclistas
em várias áreas da cidade e a gente dividiu essa pesquisa em um recorte central, que está na região de 0 a 6 km do Marco Zero, região intermediária, que está de 6 a 12 km do Marco Zero, e periférica, que é acima de 12 km. Os ciclistas foram abordados enquanto se locomoviam e foram apenas entrevistados ciclistas que usam a bicicleta como meio de transporte pelo menos uma vez por semana. Os horários foram de 6 ao meio-dia, que é o horário mais ou menos da ida, dependendo do local. Claro que na periferia, normalmente, eles saem mais cedo e no centro saem um pouco mais tarde. E depois na volta das 4 da tarde às 8 da noite. Foram mais ou menos 10 pessoas que participaram, foram 10 pessoas que fizeram as entrevistas. Como é que ficou a questão das ciclovias na periferia, Ana? Os usuários, eles pedem mais implantação de ciclovias nessas regiões? Sim, tem uma das questões em que a gente pediu para que os ciclistas mencionassem espontaneamente até 3 coisas que eles melhorariam no trajeto deles. Campeão disparado, assim, mais de 50% dos ciclistas mencionaram, queremos mais ciclovia. Até porque, pelo que a gente está vendo, a gente já tem mais ou menos um pouco mais de 300 quilômetros implantados de ciclovia. Ainda falta muito, porque a cidade tem 17 mil quilômetros. Mas está no caminho certo, Está no caminho certo. Claro que a gente tem que atentar que em algumas regiões da cidade, principalmente nas bordas, nas franjas da cidade, existe ainda uma grande concentração de pessoas que usam a bicicleta, até porque tem uma carência maior de infraestrutura de transporte público. Então, precisa dar mais atenção também para esses lugares. E a demanda é legítima, as pessoas estão esperando. E se já existem muitas pessoas pedalando nesses lugares sem ciclovia, imagina quando elas chegarem lá. E esse trabalho, inclusive, pode nortear políticas públicas, né, voltadas a essa questão. Sim, esse é o principal objetivo, né? Porque a bicicleta está emergindo no contexto municipal. A gente está discutindo muito a implantação de políticas cicloviárias, porque a gente precisa de dados, né? Precisa de informação. Essa pesquisa ela foi feita em mais outras 9 cidades do país, em parceria com o Transporte Ativo. Então, é legal que esses dados ajudem na formulação de políticas públicas, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. E, claro que a sociedade civil está aberta para o diálogo e quer colaborar para ajudar a construir políticas públicas voltadas para a bicicleta cada vez melhores. Muito obrigada, Ana, pela sua você. entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde.